Meu nome é Helena, tenho 45 anos, e esta é a história que eu nunca imaginei que teria coragem de contar. Uma história que começou com um simples "não se preocupe, vai dar tudo certo", e terminou com um telefonema que me quebrou por dentro. Eu achava que meu casamento era estável, não perfeito, mas estável. Eu e Mauro estávamos juntos havia 9 anos, e mesmo com algumas rachaduras, muitas delas causadas pela convivência difícil com a enteada dele, Clara, eu acreditava que éramos uma família. Achava que o amor, por si só, sustentava tudo. Mas naquele dezembro, numa noite com cheiro de canela e luzes piscando pela casa, ele abriu a boca e mudou meu mundo. Ele disse aquilo com uma naturalidade tão cruel que meu corpo inteiro congelou. Eu e a Clara vamos passar o Natal com a minha ex. Ela precisa da verdadeira mãe dela. As palavras caíram no chão como pratos quebrando. E antes que eu pudesse reagir, ele completou: "Se não gosta, divorcie-se de mim." Eu não chorei, não gritei, não bati porta nenhuma. Apenas senti um silêncio espesso se espalhando entre nós, como se até o ar tivesse desistido de circular. Eu fui para o quarto e me tranquei. Sentei na beira da cama, olhando minhas mãos. Mãos que cuidaram da filha dele durante anos. Mãos que prepararam festas, jantares, que limparam lágrimas. Mãos que nunca foram suficientes. E então percebi uma coisa ainda mais amarga. Mauro estava me expulsando sem me mandar embora. Ele só não queria carregar a culpa. Naquela noite, enquanto a casa dormia, fiquei encarando o e-mail não lido sobre a transferência para o Japão, uma oportunidade que eu havia recusado tantas vezes para manter nossa família unida. Mas família não era o que tínhamos. Eu estava sustentando sozinha uma estrutura que ele já tinha abandonado muito antes. Eu cliquei em aceitar. A normalidade antes da queda não foi sempre assim. Antes de Clara entrar na adolescência e antes da ex-esposa dele voltar a se aproximar, nossa rotina era quase doce. Acordávamos cedo, Mauro preparava café, Clara corria atrasada para a escola e eu corria para o trabalho. Eu tinha meus momentos de felicidade silenciosa, quando ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, quando me contava segredos do trabalho, quando dizia que eu era sua paz. Era tudo pequeno, mas era real. Pelo menos eu achava que era. Hoje entendo que às vezes confundimos estabilidade com silêncio e silêncio com amor. A verdade é que Mauro sempre guardou um espaço dentro dele que eu nunca consegui alcançar. Um espaço que tinha nome e sobrenome. Sofia, a ex-esposa. E claro, Clara, que sempre me tratou como uma intrusa educada. Mas nunca imaginei que ele colocaria esse espaço acima de mim daquele jeito. Nunca. A frase que partiu o meu mundo. Quando Mauro disse aquilo naquela noite, ele não só me excluiu do Natal, ele me expulsou da ideia de família que eu carregava no peito. Foi como se tivesse arrancado o tapete do meu coração. Ele não levantou a voz, não demonstrou rancor. Falou como quem já tinha decidido tudo. Ela precisa da verdadeira mãe dela. A verdadeira mãe. Eu não era verdadeira para ninguém ali. Ele então pegou a mala, colocou o casaco e antes de fechar a porta disse: "Eu volto depois do Ano Novo." Eu fiquei parada na sala, com as luzes da árvore refletindo no chão, sentindo que eu tinha me tornado apenas mais um enfeite esquecido. E foi nesse silêncio que percebi. Eu precisava ir embora, mesmo que fosse para o outro lado do mundo. O embarque 2 dias depois, embarquei para Tóquio, sem despedidas, sem mensagens, sem sequer uma tentativa dele de perguntar como eu estava. No avião, enquanto as pessoas conversavam animadas sobre férias, eu olhava pela janela e me perguntava se tinha fracassado como mulher, como esposa, como madrasta. Mas havia uma firmeza crescendo dentro de mim, pequena, tímida, mas ali. Eu estava começando a acordar. Acordar para o fato de que ninguém viria me salvar. E que talvez eu finalmente estivesse salvando a mim mesma. Uma semana depois, eu já estava instalada, tentando aprender a respirar no novo ritmo do Japão. A cidade pulsava, tudo era rápido, luminoso, organizado, e eu, pela primeira vez em muitos anos, não precisava andar pisando em ovos. Foi então que o inesperado aconteceu. 7 dias depois do Natal. 7 dias depois da decisão que deveria libertá-lo de mim. O celular tocou. Era Mauro.
Atendi achando que seria alguma formalidade, talvez até uma provocação, mas do outro lado ouvi apenas a respiração desesperada de um homem que tinha perdido o chão. Helena, aconteceu uma coisa. Por favor, me ajuda. Eu não sei o que fazer. A voz dele tremia. Ele estava em puro pânico. E foi naquele segundo que percebi. A história estava longe de acabar. Muito longe. A ligação de Mauro ainda ecoava no ar quando desliguei o telefone. Minha mão tremia. Eu não sabia se era preocupação ou se era apenas o choque de ouvir aquele homem, tão seguro de si, finalmente despencar do próprio pedestal. A cidade lá fora seguia seu ritmo. Carros, passos, anúncios luminosos. E eu, no meio daquele mundo tão diferente, sentia minha respiração prender no peito. Me ajuda, por favor. Essas palavras não vinham dele havia anos, se é que algum dia vieram. Eu me sentei na cama do pequeno apartamento corporativo que a empresa tinha me dado. As paredes eram brancas, limpas demais. Nada lembrava minha antiga casa. Nenhum cheiro familiar, nenhuma foto, nenhum vestígio de quem eu costumava ser. Talvez isso fosse bom. Talvez eu estivesse finalmente recomeçando. Mas a vida nunca nos deixa recomeçar em paz. Ela sempre cobra o que deixamos para trás. O desespero dele. Mauro mandou uma sequência de mensagens logo depois da ligação perdida. Mensagens confusas, cheias de pausas e erros de digitação. Helena, volta. Aconteceu uma coisa com a Clara. Eu não sei o que fazer. Ela não quer falar comigo. Eu acho que fiz tudo errado. Por favor, não me deixa sozinho nisso. Ele nunca tinha me pedido nada assim, mesmo quando devia. Mesmo quando eu estava sempre ali, pronta para resolver tudo. E agora que eu não estava, ele finalmente sentia o peso da própria negligência. Eu fiquei alguns minutos encarando a tela, sentindo meu coração bater diferente. Não era orgulho, não era raiva, era algo mais profundo. Quase uma confirmação silenciosa de tudo o que eu já sabia. Eu sempre fui o ponto de equilíbrio daquela casa, e quando eu sumi, tudo desabou. E apesar de tudo, apesar da dor, apesar da forma como ele me chutou emocionalmente, eu ainda me preocupava com Clara. A menina que mal me chamava pelo nome, mas que eu vi crescer. E foi isso, não Mauro, mas Clara, que fez minha voz sair. Liguei de volta. Quando ele atendeu, o som da respiração dele preenchia a ligação. Instantaneamente percebi que algo estava realmente errado. Ele chorava, Mauro chorava. O homem que dizia que chorar era fraqueza. Helena. Ela desapareceu. Senti um frio na espinha. Como assim desapareceu? Eu saí para conversar com a Sofia. Quando voltei, Clara não estava mais. Deixou uma carta. Não sei onde ela está. A polícia está procurando. Meu coração se apertou. Não por ele, mas pela garota. Por que ela iria embora? Houve silêncio do outro lado. Um silêncio carregado, pesado, como se ele estivesse tentando esconder um detalhe, ou tentando encontrar coragem para dizê-lo. Porque ela descobriu a verdade. A verdade. A palavra que sempre vem antes de um terremoto. Que verdade, Mauro? E aí ele soltou, finalmente, como quem arranca um curativo que já virou ferida aberta. Que eu não era o pai biológico dela. Tudo dentro de mim parou. Senti o ar sumir. Parecia impossível, mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Explicava a aproximação repentina de Sofia. Explicava as atitudes estranhas. Explicava a confusão de Clara. Ela ouviu uma discussão. Não era para ela ouvir, e fugiu antes que eu pudesse explicar. Eu encostei a testa na parede gelada. O mundo parecia se partir em duas metades. Uma onde eu já não pertencia àquele casamento, e outra onde Clara estava perdida, assustada, traída, sozinha. Helena, volta, eu preciso de você. Era a primeira vez em anos que ele dizia algo parecido. Mas não era amor, era desespero. E eu não sabia se deveria voltar. Eu não sabia se era justo, não sabia se era força ou recaída. Mas uma coisa eu sabia. Clara precisava de mim. Mesmo sem admitir, mesmo sem gostar de mim. E eu não poderia ignorar isso. A escolha que eu não queria fazer naquela madrugada, fiquei andando de um lado para outro no apartamento minúsculo. As luzes de Tóquio entravam pela janela, criando sombras coloridas no chão. Eu sentia minha mente dividida,
rasgada entre o que eu devia fazer e o que eu desejava finalmente viver. Eu tinha uma nova vida ali, uma chance real, uma oportunidade que esperei por anos. Mas como seguir sabendo que uma menina de 15 anos estava desaparecida? Como virar as costas para alguém que, apesar de tudo, eu ajudei a criar? Eu sentei no chão, abracei os joelhos e deixei o silêncio me responder. E a resposta veio. Clara era maior que qualquer orgulho. Eu enviei uma única mensagem para Mauro. Eu volto amanhã. E no fundo sabia. Eu não estava voltando por ele. Estava voltando por mim mesma, pela mulher que eu ainda queria ser, aquela que não vira o rosto para a dor de uma criança. Mas eu não fazia ideia, nenhuma ideia, do que me esperava quando o avião pousasse no Brasil. Porque a verdade que Clara descobriu não era a única verdade escondida naquela família. E eu estava prestes a encarar a pior parte. O voo de volta parecia mais longo do que o de ida. Não era só distância, era o peso. Um peso que se acumulava no peito, comprimindo cada batida do meu coração. Eu não sabia se estava voltando para ajudar Clara ou se estava retornando para o centro de um furacão que eu havia escapado tarde demais. Quando o avião pousou, senti uma angústia me atravessar. Eu estava ali, novamente no mesmo país, respirando o mesmo ar que Mauro, mas já não era a mesma mulher. Peguei minha mala e segui para fora. O céu estava cinza, pesado, e parecia refletir exatamente o que eu carregava por dentro. Mauro estava me esperando ao lado do carro, mais magro, mais abatido, mais velho do que eu lembrava. Eu parei alguns passos antes de chegar perto. Ele tentou sorrir, mas o rosto apenas tremeu. "Obrigado por vir", disse ele. Eu não respondi, apenas observei. O homem que me mandou, se não gosta, divorcie-se de mim, agora parecia encolhido dentro do próprio corpo. Ele abriu a porta do carro devagar, como se cada gesto fosse uma confissão. Entramos. O ar entre nós estava tão denso que parecia possível tocá-lo. Nada ali era familiar, nenhuma música baixa no rádio, nenhuma tentativa de abraço. Nada. Apenas silêncio. Um silêncio que gritava. Durante o trajeto, Mauro tentava organizar as palavras, mas elas se atropelavam. A polícia já começou as buscas. Ela deixou a carta no quarto. A Sofia está desesperada. Eu só ouvi uma frase. Sofia está desesperada. E senti uma fisgada. Porque a última coisa que eu queria era entrar novamente num cenário onde eu fosse apenas a coadjuvante do drama de alguém. Mas Clara era a prioridade, e eu respirei fundo, respirando também a dor. "Você trouxe a carta?" perguntei. Ele assentiu e estendeu para mim um envelope dobrado, amassado nos cantos. Meu coração acelerou. Eu abri devagar. A caligrafia de Clara preencheu a página. A carta. "Eu sei que vocês mentiram para mim. Sei quem é meu verdadeiro pai. Não quero ouvir explicações. Quero distância." Eu parei na frase seguinte. "Helena, você era a única pessoa que tentava me entender. Me desculpa por nunca ter dito isso." Senti meus olhos arderem. Não chorei, mas arderam. A menina que sempre parecia me rejeitar tinha deixado a verdade para trás de forma crua. Ela me via, ela sabia, ela sentia. Eu continuei lendo. "Eu não sei para onde estou indo. Só sei que não quero ficar em lugar nenhum onde me enganaram. Não procurem por mim." A carta terminava com a assinatura que ela sempre fazia na escola. Um pequeno desenho de estrela ao lado do nome. Coisa de criança tentando crescer rápido demais. Fechei o papel com cuidado. "Mauro, há quanto tempo a Sofia sabia a verdade?" Ele ficou quieto. Quieto demais. "Mauro." Ele respirou fundo, virou o rosto para a janela e finalmente confessou. 3 anos. 3 anos. Eu senti o impacto físico da frase. 3 anos vivendo dentro de uma mentira familiar que não me incluía. 3 anos onde eu era a que tentava unir, enquanto eles eram os que escondiam. Meu peito queimou. "E você nunca contou para ela?" perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Eu tinha medo. Medo. Sempre medo. Medo de perder Clara. Medo de perder o controle. Medo de assumir consequências. E, claro, medo de enfrentar Sofia. Ele nunca teve medo de me ferir, mas dela sempre teve. O reencontro com a casa. Quando chegamos, a porta estava aberta. Sofia andava de um lado para o outro na sala, o rosto inchado de tanto chorar.
Ela me viu e congelou, como se estivesse assistindo a um fantasma entrar. Eu não disse nada. Não vim ali para confrontos, mas ela caminhou até mim com uma rapidez que não esperei. Helena, me desculpa. Eu nunca quis que fosse assim. Foram anos observando essa mulher de longe, sempre orbitando em torno de Mauro, sempre tendo um tipo de acesso emocional que eu nunca tive. E agora ela estava na minha frente, quebrada. Eu mantive a compostura. Importa menos o que você quis, respondi. Importa onde Clara está. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçou, o corpo inteiro se desfazendo. Eu contei a verdade para o Mauro, mas nunca achei que ela fosse descobrir desse jeito. Eu não consegui evitar. Dessa forma, acontece quando vocês decidem mentir por anos. Ela arregalou os olhos, ferida, mas não respondeu. Talvez porque soubesse que eu estava certa. Olhei em volta. No sofá. A casa estava igual, mas eu era completamente outra. As almofadas, a estante, as fotografias, nada mais me apertava o peito como antes. A sensação era quase estranha. Eu não pertencia mais ali. E mesmo assim, eu era a única com a cabeça firme o suficiente para agir. O primeiro rastro. A polícia tinha recolhido alguns detalhes do quarto de Clara. Roupas faltando, uma mochila azul, um par de tênis que não estava mais na sapateira e um detalhe que ninguém tinha notado, exceto eu. Ela levou o casaco de couro? Perguntei. Mauro hesitou. Acho que sim. Por quê? Porque é o casaco que ela usa quando quer parecer adulta. Ela não está fugindo como criança. Ela está tentando se esconder. Os dois me olharam com surpresa, mas era verdade. Eu conhecia Clara mais do que eles percebiam. Na escrivaninha, percebi outro detalhe, um folheto dobrado do terminal rodoviário. Meu coração disparou. Ela foi para algum lugar de ônibus. A partir desse ponto, tudo mudou. Os olhos de Mauro, de Sofia, da própria casa, todos se voltaram para mim. Como se eu fosse a única pessoa capaz de encontrar Clara. E, de repente, eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Poder. Não sobre eles, mas sobre mim mesma. Eu estava de volta, mas não era a mesma mulher que tinha partido. Aquela Helena submissa, aquela Helena que aceitava tudo calada. Ela tinha ficado no Japão. E a Helena que estava ali agora era uma mulher que ia até o fim. Pelo que era certo, pelo que era justo, pelo que ainda valia a pena salvar. E Clara valia a pena. O problema é que encontrar a menina seria apenas o começo, porque havia segredos naquela família que ainda não tinham vindo à tona. Segredos que fariam a verdade de Mauro parecer apenas a superfície. E eu estava prestes a descobrir o primeiro deles. A partir do momento em que encontramos o folheto da rodoviária, tudo ganhou um ritmo diferente. Não havia mais espaço para paralisia, culpa ou discussões inúteis. Agora era ação, foco. E uma determinação que parecia vir de um lugar dentro de mim que eu não tocava havia anos. Peguei o folheto nas mãos. Era de uma linha interestadual que levava a várias cidades pequenas do interior. O papel estava dobrado de um jeito peculiar. Não no meio, mas em uma das pontas, como se Clara tivesse marcado discretamente um trajeto ou um destino específico. Eu abri o folheto com cuidado. E foi aí que percebi o detalhe que ninguém tinha visto. Havia uma marca de caneta, quase invisível, em cima do nome de uma cidade, Santa Aurora. Uma cidade que não significava nada para mim. Mas quando olhei para Mauro, vi o sangue sumir do rosto dele. Mauro. Eu não sei por que ela marcaria isso. Mauro. Ele finalmente me encarou. E eu vi nos olhos dele que ele sabia alguma coisa. Alguma coisa que ele nunca me contou. E pelo jeito, nem a própria filha. Por que ela iria para Santa Aurora? Perguntei de novo. Ele engoliu seco, porque foi onde a Sofia morou com ele. Com ele, o verdadeiro pai. Um arrepio cortou minhas costas. Então Clara não estava só fugindo. Ela estava procurando respostas, procurando sua origem, sua verdade, seu pedaço faltando. E a verdade que Mauro escondeu por 3 anos havia empurrado a menina direto para um lugar desconhecido. Ela pode estar indo atrás dele, completou Sofia, quase num sussurro. Eu encarei os dois. E vocês acham mesmo que ela está pronta para isso sozinha? Ninguém respondeu. A busca começa. Eu sabia que não poderia esperar pela polícia. Clara era inteligente, impulsiva e orgulhosa. A combinação perfeita para se colocar em perigo sem perceber. Peguei minha bolsa, meu celular, meus documentos. Vou para a rodoviária agora. Mauro se aproximou, hesitante. Eu vou com você.
Eu recuei um passo. Você já fez estrago demais, e se ela te vir, vai fugir de novo. Ele baixou a cabeça. Era a primeira vez que eu falava com aquela firmeza, e a primeira vez que ele não retrucava. Sofia tentou se aproximar também. Helena, Fique aqui, interrompi. Se ela tentar voltar, alguém precisa estar em casa. Ela assentiu derrotada. Naquele momento, senti algo estranho. Eu não pertencia mais àquele lugar, mas era tratada como o único pilar que ainda mantinha a estrutura de pé. Peguei as chaves do carro e saí. A noite havia caído completamente. As ruas estavam molhadas pela garoa fina. As luzes dos postes refletiam no asfalto como pequenos espelhos quebrados. E enquanto dirigia, senti algo crescer dentro de mim, uma força silenciosa, quase primitiva. Eu ia encontrar Clara, e nada, absolutamente nada, iria me impedir. Na rodoviária, o lugar estava cheio, barulhento, com cheiro de fritura e gasolina. A maioria das pessoas carregava malas pequenas, mochilas escolares, sacolas plásticas, vida em movimento. Comecei a perguntar discretamente nos guichês. Uma menina de cerca de 15 anos, casaco de couro, mochila azul. Vocês viram? Alguns acenavam negativamente. Outros nem prestavam atenção. Até que um funcionário com uniforme amarelo parou, pensou e disse: casaco de couro? Olhar meio sério? Acho que vi sim. Comprou passagem ontem para Santa Aurora. Meu peito apertou. Então ela estava mesmo indo para lá. Você sabe o horário do próximo ônibus para essa cidade? Daqui a 1 hora. Eu agradeci e me afastei. Sentei em um banco de plástico duro, meus olhos varrendo toda a rodoviária, como se Clara pudesse aparecer a qualquer momento. Parte de mim torcia para encontrá-la ali, antes que embarcasse, antes que chegasse a algo que talvez não estivesse preparada para enfrentar. Mas enquanto esperava, algo começou a me incomodar, uma sensação na nuca, um incômodo que não era medo, era intuição. E então percebi. Alguém me observava. Virei lentamente. Um homem, sentado no canto, fingia ler um jornal, mas seus olhos voltavam para mim sempre que ele achava que eu não estava olhando. Meu corpo inteiro ficou alerta, mas ele não se mexia, só observava. E havia algo nele, algo que eu não sabia identificar, mas que me deu um arrepio. Continuei olhando para ele de relance, e foi então que notei. Ele segurava um papel que eu já tinha visto antes, o folheto da rodoviária, o mesmo, dobrado da mesma maneira que o de Clara. Meu sangue gelou. Esse homem também estava indo para Santa Aurora. E talvez não fosse coincidência. O ônibus. Quando o ônibus chegou, eu esperei o último momento para embarcar. O homem levantou-se lentamente, guardou o jornal e seguiu para a fila. Meu coração acelerou. Ele não parecia alguém indo visitar família. Não parecia alguém indo trabalhar. Parecia alguém esperando. Mas esperando o quê? Ou quem? Eu embarquei e sentei nas poltronas do fundo. O homem escolheu uma poltrona no meio. E o ônibus partiu. As luzes da rodoviária ficaram para trás. A estrada se abriu à nossa frente. E pela primeira vez, senti algo que não era apenas preocupação por Clara. Era medo. Um medo novo. Um medo real. Porque alguma coisa dizia que aquela viagem não seria apenas uma busca por uma menina perdida, mas o início de algo muito maior e muito mais perigoso do que eu imaginava. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. A estrada estava escura, iluminada apenas pelos faróis que cortavam a noite como lâminas finas. Eu me mantinha atenta ao movimento do ônibus, mas principalmente ao homem sentado algumas fileiras à frente. Ele parecia calmo demais, estável demais para alguém viajando sozinho para uma cidade tão pequena no meio da madrugada. Eu tentava não fixar o olhar por muito tempo para não chamar atenção, mas toda vez que meus olhos voltavam para ele, sentia um frio no estômago. Algo naquela postura rígida, no modo como ele segurava o folheto, como se aquilo fosse mais do que um simples papel, me deixava inquieta. Enquanto o ônibus avançava pela estrada vazia, comecei a imaginar Clara sentada ali, talvez no mesmo banco, assustada, com o coração em pedaços, acreditando ter sido traída pelas duas pessoas que ela considerava pilares da vida dela. Uma adolescente não carrega segredos, carrega tempestades. E Clara havia crescido dentro de uma casa cheia de silêncios.
Eu sabia que ela estava machucada. Eu sabia que ela estava procurando por respostas. Mas eu também sabia que respostas podem destruir. E quanto mais eu pensava nisso, mais uma certeza crescia dentro de mim. Eu precisava encontrá-la antes que ela encontrasse esse homem. Ou antes que esse homem a encontrasse. A estrada estreita. O ônibus seguia em direção ao interior, e a paisagem mudava lentamente. Os prédios desapareceram. As luzes ficaram mais distantes. Apenas árvores escuras, uma lua fraca e a sensação de que estávamos sendo engolidos pelo silêncio. Eu me perguntava se Clara havia sentido o mesmo medo, ou se estava anestesiada demais para sentir qualquer coisa. Tentei controlar minha respiração, mas minha mente voltava sempre à carta dela. Você era a única pessoa que tentava me entender. Aquela frase era um golpe e, ao mesmo tempo, um abraço. Um reconhecimento tardio, mas real. Naquele banco duro, balancei a cabeça devagar. Eu jamais teria deixado Clara sozinha. Eu jamais teria mentido por tanto tempo. Eu jamais teria permitido que a verdade se transformasse num abismo. Mas Mauro e Sofia deixaram. E agora, quem pagava o preço era uma menina de 15 anos. O ônibus para horas depois, o motorista anunciou uma parada rápida. Um posto de gasolina no meio do nada, com máquinas de refrigerante, um banheiro mal iluminado e um restaurante silencioso com cheiro de óleo velho. Os passageiros começaram a descer. Eu me levantei devagar, observando o homem de longe. Ele também se levantou e desceu. Eu hesitei por um segundo, mas segui atrás. A madrugada tinha um vento frio, daqueles que cortam a pele. As luzes fluorescentes do posto criavam sombras duras no chão rachado. O homem entrou no restaurante. Eu fiquei do lado de fora, observando pela janela. Ele pediu café. Nada demais. Mas era o modo como ele olhava em volta, atento, procurando algo específico, que me deixava alerta. Eu precisava de uma pista, qualquer pista. Enquanto ele se sentava, percebi que o bolso do casaco dele estava meio aberto, e dentro havia uma fotografia. Meu coração deu um salto. A fotografia mostrava uma menina de cabelos castanhos, casaco preto. Clara estava na foto. Meu sangue gelou. Aquele homem não estava indo para Santa Aurora por acaso. Ele estava indo atrás dela, e não havia medo maior do que esse. Conexões sombrias. Senti minhas mãos suarem. Minha mente começou a trabalhar rápido, puxando fios soltos, tentando unir pedaços que antes pareciam desconexos. Por que Clara fugiria para a cidade do pai biológico? Como ela descobriu o nome dele? Quem falou demais? Quem abriu essa porta? E mais importante, quem era esse homem que carregava a foto dela? Aquela imagem indicava convivência, proximidade ou vigilância. Nada disso era bom. Eu precisava agir antes que ele percebesse o quanto eu estava observando. Entrei no restaurante, comprei um chá, apenas para justificar minha presença, e sentei no canto oposto, de onde ainda conseguia vê-lo pela visão periférica. Ele não olhava para mim, mas parecia impaciente, como se estivesse contando os minutos. Isso confirmava, ele não estava ali por acaso. Ele estava seguindo alguém, seguindo Clara. E a sensação que tomou meu peito não foi medo, foi fúria. Não a fúria de quem quer atacar, mas a fúria de quem quer proteger. Eu não ia deixar ninguém encostar um dedo naquela menina. Eu não ia permitir que a dor do abandono a empurrasse para os braços errados. A Helena que aceitou humilhações havia terminado. A mulher que estava ali agora não recuava diante de ninguém. O retorno ao ônibus. Quando voltamos ao ônibus, a tensão aumentou. Não entre os passageiros, mas dentro de mim. Eu precisava urgentemente entender quem era aquele homem. E foi justamente nesse momento que notei algo que antes havia escapado. No banco onde ele estava sentado, havia um papel caído no chão. Pequeno, amassado, mas visível. Esperei todos embarcarem, fingi procurar algo na minha bolsa, e quando ninguém estava olhando, me abaixei e apanhei o papel com um movimento rápido. Voltei para o meu assento e abri devagar. Era um bilhete, escrito com letra masculina, curta, direta. Se ela aparecer, traga, ele paga bem. Senti minha garganta fechar. Eles não estavam procurando Clara por amor, por saudade ou por remorso. Eles estavam procurando Clara por dinheiro, ou pior, por ordem de alguém que tinha interesse direto nela. O homem guardava a foto dela, porque precisava entregar a menina para alguém.
Meu coração bateu forte, violento, urgente. Eu precisava encontrá-la antes dele, antes que ela caísse nas mãos erradas, antes que descobrisse verdades que não estavam prontas para ser ditas, antes que alguém a transformasse numa moeda de troca. E quando o ônibus voltou a se mover, eu entendi. Eu não estava numa busca. Eu estava numa corrida. E o tempo estava acabando. Aquela frase, se ela aparecer, traga. Ele paga bem. Ficou gravada na minha mente como uma cicatriz em fogo. Enquanto o ônibus avançava pela estrada escura, eu me sentia presa entre duas urgências: encontrar Clara e entender quem exatamente estava disposto a pagar para colocá-la nas mãos de um desconhecido. Eu respirei fundo, tentando organizar pensamentos que corriam como cavalos disparados. Não existia mais apenas uma menina fugindo de verdades difíceis. Agora havia algo muito maior, muito mais sombrio, se movimentando ao redor dela. Algo que nenhuma mãe, de sangue ou de coração, poderia ignorar. A prioridade era clara. A segunda prioridade era descobrir quem estava comprando essa busca. E a última, mas não menos importante, era sobreviver àquele homem sentado no mesmo ônibus que eu. A madrugada começou a clarear pelas frestas das cortinas. O motorista anunciou: faltam 40 minutos para Santa Aurora. 40 minutos para que tudo explodisse. O homem age primeiro. O homem se levantou antes da parada. Isso acendeu um alerta dentro de mim. Pegou a mochila, caminhou até o fundo do ônibus fingindo procurar algo no bagageiro. Mas era claro que estava observando passageiros, observando rostos, procurando alguém, procurando Clara. Eu desviei o olhar quando ele passou pelo meu corredor, mas mesmo sem olhar diretamente para ele, senti quando seus olhos pousaram sobre mim. Foi um segundo que gelou minhas costas. Ele parou. Por um instante pensei que fosse falar algo, mas então continuou andando e voltou ao assento dele. Meu corpo todo ficou tenso. Eu sabia que ele tinha percebido meu interesse. Ou, pior, tinha farejado minha relação com Clara. Eu precisava agir antes que ele me alcançasse. A decisão. Peguei meu celular escondido sob a manta fina que o ônibus disponibilizava. Pesquisei discretamente. Santa Aurora, delegacia, sinal fraco, demorado. Parecia até que a estrada fazia questão de sabotar meu desespero. Finalmente carregou. 4 agentes de plantão. Cidade minúscula. Recursos mínimos. Se Clara estivesse realmente lá, ela estaria vulnerável. E eu também. Mas vulnerabilidade nunca me impediu de agir. Nunca. Não mais. O ônibus diminuiu a velocidade. As primeiras casas surgiram na paisagem. Pequenas, com portões enferrujados, hortas improvisadas, roupas penduradas em varais irregulares. Era uma cidade que parecia parada no tempo. Santa Aurora não recebia visitantes, muito menos visitantes que procuravam por meninas desaparecidas. A chegada. Quando o ônibus finalmente estacionou, meu coração batia como se tentasse arrebentar minhas costelas. Peguei minha bolsa rapidamente, mas continuei sentada. Eu precisava sair depois dele para não levantar suspeitas. O homem se levantou, desceu, e pela janela observei que ele olhou ao redor com precisão cirúrgica. Ele estava acostumado a procurar. Não era a primeira vez. E isso me apavorou mais do que qualquer ameaça direta. Depois de alguns segundos, levantei devagar e desci também. O ar da manhã era gelado, quase cortante. O cheiro de terra úmida enchia o ambiente. A cidade parecia silenciosa, como se estivesse esperando alguma coisa, ou alguém. O homem caminhou para a saída da rodoviária. Eu segui a passos moderados, mantendo distância suficiente para não chamar atenção. E então, a primeira surpresa da cidade caiu sobre mim. O homem encontrou outro homem esperando por ele. Alguém de barba rala, boné, mãos nos bolsos. Eles se cumprimentaram com um aceno quase imperceptível. Minha respiração falhou. Não era apenas um. Eram 2, possivelmente mais. Clara estava entrando em terreno desconhecido, e eu também. A informação inesperada, fiquei atrás de uma coluna de concreto, observando. Não podia ouvir, mas podia ver. O segundo homem entregou algo ao primeiro, um envelope branco. Eles olharam ao redor. E então, o primeiro homem abriu o envelope e retirou uma segunda foto. Uma foto que fez meu estômago afundar. Era Clara, com a mochila azul, na frente da rodoviária de ontem. Ou seja, eles sabiam que ela havia passado por lá. E estavam apenas horas atrás dela.
talvez minutos. Minha mente começou a trabalhar num ritmo frenético. Se eles tinham aquela foto, isso significava que alguém estava monitorando Clara de perto. Muito perto. Mais perto do que qualquer adolescente em fuga percebia. Então o segundo homem apontou para uma direção. Uma rua estreita que levava a um bairro afastado, com casas simples e poucas pessoas circulando. Os dois seguiram juntos, e meu corpo tomou a decisão antes mesmo que minha mente pudesse alcançá-la. Eu o segui. A rua estreita. A rua era tão silenciosa que cada passo parecia ecoar. Os homens seguiram até uma esquina e dobraram. Eu mantive distância, me escondendo atrás de cercas, carros velhos, árvores tortas. Essa rua tinha duas coisas: poucas testemunhas, muitas oportunidades para pessoas desaparecerem. Continuei avançando até onde eles haviam dobrado, e então meu coração parou por um segundo. Eles estavam conversando com uma senhora, de avental azul, que apontava para o fim da rua. E quando ela fez o gesto, eu reconheci o que ela segurava na outra mão. Um casaco preto. O casaco de Clara. Clara esteve ali, horas antes, talvez menos. A senhora parecia aflita, falando rápido, gesticulando muito. Os homens prestavam atenção. Meu peito começou a doer. Eu precisava chegar até ela. Precisava falar com aquela mulher. Precisava entender o que Clara disse, para onde ela foi, como estava. Mas eu não podia correr até lá agora. Os homens estavam perto demais. Se me vissem, eu seria a próxima a desaparecer. Então, esperei. Esperei os dois homens seguirem na direção indicada. Esperei até que dobrassem a outra esquina. E só então corri até a senhora. A primeira verdade dita em Santa Aurora: desculpe, a senhora viu uma menina de casaco preto, cabelos castanhos, mochila azul? A senhora arregalou os olhos. Você é parente dela? Meu coração falhou por um segundo. Eu cuido dela desde pequena. A expressão da senhora mudou. A preocupação se transformou em algo mais tenso, quase medo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela engoliu seco. Ela estava chorando. Disse que precisava encontrar um homem chamado. Minha garganta fechou. Ela disse o nome? Acho que sim, disse André. André. O nome atingiu meu peito como um soco. Eu conhecia esse nome. Clara conhecia esse nome. Mauro certamente também. Mas ninguém nunca me contou. E então a senhora completou. Ela perguntou onde ficava a casa dele. Meu mundo girou. E a senhora? Disse onde era. Ela hesitou, respirou fundo e confirmou. Disse sim. Eu senti minhas pernas quase falharem. Por favor, me diga onde é. A senhora apontou para o final da rua e disse, com a voz baixa: a casa do pai dela fica ali. Meu sangue gelou, não porque estávamos perto, mas porque algo dentro de mim sabia. A casa do pai de Clara não era apenas o destino final dela. Era onde todos os segredos iriam explodir, e eu estava prestes a entrar no centro desse estilhaço. A senhora apontou para o final da rua com um gesto lento, quase temeroso, como se aquele simples movimento carregasse um peso antigo. A casa dele fica ali. O ar pareceu ficar mais denso ao meu redor. Aquela palavra, dele, ainda ecoava dentro de mim como um trovão silencioso. André. O nome que Clara pronunciou. O nome que Mauro escondeu. O nome que, de repente, parecia ser o eixo subterrâneo de todos os segredos que estavam vindo à tona. Agradeci rapidamente e comecei a caminhar. Mas cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A rua estreitava conforme eu avançava. As casas se afastavam, como se temessem se aproximar daquela que estava no final. E a sensação de que eu estava atravessando uma fronteira invisível se intensificava. O vento ficou mais frio. A luz parecia mais fraca e a cidade mais silenciosa. Santa Aurora respirava de um jeito estranho, como se estivesse tentando me avisar ou me expulsar. A casa do pai. A casa era simples, porém mal cuidada. Portão torto, pintura descascando, janelas fechadas demais. Tudo ali parecia abandonado e, ao mesmo tempo, habitado por um silêncio desconfortável. Um silêncio que não era vazio. Era carregado. No portão, um detalhe me fez parar. Um cadeado quebrado. Não era velho. Não era enferrujado. Era recém-arrebentado. Meu coração disparou. Clara esteve ali. Ou alguém esteve ali, procurando por ela. Eu empurrei o portão devagar. O gemido metálico ecoou pela rua como um aviso.
Avancei alguns passos até a porta. Toquei a madeira seca com os dedos. A madeira estava fria, assustadoramente fria. Bati uma vez, nenhuma resposta. Bati de novo. Silêncio. Pensei em recuar, mas algo dentro de mim sempre empurrava para frente. Sempre foi assim, com Clara, com Mauro, com a vida inteira. Empurrei a porta, ela abriu, sem travas, sem resistência. E o que encontrei lá dentro me gelou até os ossos, o interior da casa. A sala estava quase vazia, exceto por 3 coisas: uma mesa antiga, uma garrafa de bebida aberta e um retrato emoldurado. Um retrato de André, jovem, sorridente, segurando um bebê nos braços. Um bebê com olhos muito parecidos com os de Clara. Meu estômago revirou. Eu não sabia se aquela foto era uma lembrança, um orgulho ou uma ameaça. Mas havia algo estranho ali, algo errado. A foto estava limpa, sem poeira, sem marcas de tempo, como se alguém tivesse tocado nela recentemente. Olhei ao redor. No chão, marcas irregulares de pegadas, sola menor, possivelmente de tênis feminino, adolescente, e marcas maiores, de botas masculinas. 2 caminhos, 2 movimentos, 2 destinos, e nenhum deles terminou ali dentro. A casa, apesar de aberta, parecia não ter sido o cenário final, apenas ponto de passagem. Mas passagem para onde? Foi então que notei a porta entreaberta à direita. Um quarto. Eu caminhei devagar, sentindo o coração bater tão forte que podia ser ouvido ao lado de fora. Abri a porta, e o que vi me paralisou. O quarto vazio. Não havia móveis, não havia cama, não havia roupas. Havia apenas um colchão no chão, e em cima dele, uma folha de papel, um bilhete. Meu corpo inteiro se arrepiou. Me aproximei devagar, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. Peguei o papel, reconheci a letra, Clara. Eu sei quem você é. Eu sei o que escondeu. E eu não vou parar até descobrir tudo. Se eu desaparecer, a culpa não é minha. Meu sangue gelou. Aquela não era a fuga de uma menina assustada. Era a declaração de alguém que havia descoberto algo tão grande, tão pesado, tão perigoso, que estava preparada para enfrentar as consequências, mesmo as piores. Mas o que exatamente ela havia descoberto? E por que ela mencionaria desaparecer, como se previsse isso? Como se soubesse que havia alguém atrás dela, ou mais de uma pessoa? Meus pensamentos foram interrompidos por um som, um estalo seco, atrás de mim, como se alguém pisasse numa tábua. Eu me virei tão rápido que senti o pescoço latejar. E lá, na porta do quarto, estava o homem do ônibus. O mesmo casaco, o mesmo olhar duro, a mesma postura calculada. Ele me encarou, e naquele instante percebi que ele sabia exatamente quem eu era. Não por acaso, não por coincidência. Ele sabia. E sorriu. Um sorriso pequeno, torto, sem alma. Você chegou cedo demais, ele disse. Minha respiração travou. Ele deu um passo à frente. Mas não se preocupe. Ela não foi longe. O mundo girou. Clara estava perto, ou já tinha sido levada, ou estava prestes a ser encontrada. Por ele, não por mim. E tudo dentro de mim queimou. A casa, a cidade, o ar, meu medo. Eu estava sozinha. Meu instinto. Sozinha com um homem perigoso. Sozinha numa casa onde a verdade tinha sido enterrada por anos. Sozinha. E prestes a descobrir um segredo que poderia destruir não só Mauro, não só Sofia, mas toda a história que cercava Clara desde o dia em que nasceu. O homem se aproximou mais um passo. Helena, certo? Meu nome na boca dele foi como uma lâmina. Eu me preparei para correr, ou lutar, ou gritar, mas ele disse algo que fez minhas pernas falharem. Você quer encontrá-la, não quer? Então, você vai vir comigo. E quando ele estendeu a mão, eu percebi que estava entrando numa parte da história que não tinha volta. O homem continuava parado na porta do quarto, bloqueando a única saída com o corpo alto, postura firme e olhos que não piscavam. Ele não parecia nervoso, não parecia apressado. Ele parecia convencido de que eu não tinha outra escolha além de fazer o que ele dizia. Vamos, Helena, não torne isso mais difícil. Meu nome saiu da boca dele com naturalidade assustadora. Não era improviso, não era coincidência, era informação. Ele sabia quem eu era antes mesmo de eu entrar naquela casa. E se ele sabia meu nome, sabia mais coisas. Respirei fundo, tentando manter a mente funcionando. Eu precisava ganhar tempo.
tempo para pensar, tempo para entender, tempo para sobreviver. Se você sabe meu nome, sabe que estou aqui pela Clara, então me diga onde ela está. Ele inclinou levemente a cabeça, como se apreciasse minha coragem, ou minha ingenuidade. Ela está segura por enquanto, por enquanto. Essa expressão me atingiu como um golpe. Mas, se continuarmos conversando aqui, ele continuou, outras pessoas podem chegar, e eu não quero mais testemunhas. Outras pessoas? Quantas mais estavam envolvidas nisso? A situação era muito maior do que Mauro imaginava, muito maior do que Sofia poderia admitir. E completamente fora das sombras que Clara, uma adolescente ferida, era capaz de enfrentar. O homem deu outro passo à frente. Você vem comigo, não vou repetir. A cada passo que ele dava, meu corpo reagia como se a casa ficasse menor, o ar mais pesado, o tempo mais rápido. Eu precisava sair dali, mas fugir dele agora significaria perder Clara. Eu sabia disso, ele sabia disso. Por isso, levantei as mãos lentamente. Tudo bem, eu vou. O sorriso dele voltou, curto, seco, satisfeito. Ótimo. Vamos antes que o outro volte. Outro. Havia outro. Talvez mais de um, e eu estava no meio deles. Ele fez um gesto para que eu saísse primeiro. Eu obedeci, mas meu olhar vasculhou cada canto, cada porta, cada possibilidade. Eu precisava entender o terreno. Precisava mapear rotas de fuga. Precisava sobreviver o suficiente para salvar Clara. Quando saímos da casa, o vento gelado da manhã atingiu meu rosto como um balde de água fria. Respirei fundo. Era hora de agir. Mas agir sem parecer agir. A caminhada forçada. Ele me guiou pela rua estreita, como se estivéssemos fazendo uma caminhada comum, mas a mão dele estava sempre perto do bolso, onde provavelmente havia algo que o deixava confiante o bastante para controlar a situação. Conforme caminhávamos, comecei a falar. Precisava fazê-lo falar também. Precisava de informações. Você trabalha para quem? Ele riu, um riso curto, debochado. Você não é boba, Helena. Não começamos por aí. Continuei. Se vocês já estavam seguindo a Clara, então já sabiam que ela viria para cá. Ele não respondeu de imediato. Apenas continuou andando, sem olhar para mim, até que finalmente disse: A Clara se movimenta como uma pessoa que quer ser encontrada. Mas não por qualquer pessoa. A frase me atravessou como uma lâmina. Encontrada por quem? Insisti. Ele me lançou um olhar lateral. Pelo pai, é claro. Meu coração falhou. Pelo André? Ele sorriu. Ah, então você já sabe o nome dele. Ótimo. Poupa explicações. Eu não sabia se tremia de frio ou de medo. E onde ele está? Perguntei. O sorriso desapareceu. A resposta veio baixa, seca, carregada de implicações. Mortos não recebem visitas. O mundo parou. André estava morto. Clara estava indo ao encontro de um homem que já não existia. Mas então, quem a estava procurando? Quem pagava para encontrá-la? Quem mantinha aquela teia funcionando? E por quê? Ele percebeu meu silêncio e pareceu gostar da minha confusão. É isso mesmo. Ela veio atrás de um fantasma, mas fantasmas deixam dívidas. Dívidas. A palavra se alojou no meu peito como um peso. Que tipo de dívida? Perguntei. Ele não respondeu. Virou a esquina, puxando a porta de um carro parado. Preto, vidros fumê, placas cobertas de poeira. Entre. Eu fiquei parada, encarando o carro como se fosse uma sentença. Se eu entrasse, perderia todo o controle. Se eu não entrasse, perderia Clara. A escolha não era justa. Nunca foi. Eu engoli seco. E entrei. Dentro do carro, ele fechou a porta atrás de mim. Assim que o motor ligou, percebi que o isolamento acústico era forte demais para um carro tão velho. Nenhum som da rua entrava. Nenhuma chance de alguém ouvir de dentro. Ele começou a dirigir sem pressa, como se não tivesse medo de nada. E talvez não tivesse mesmo. Silêncio. Silêncio sufocante. Eu precisava quebrá-lo. Se André está morto, quem contratou vocês? Ele sorriu sem tirar os olhos da estrada. Clara é mais valiosa do que você imagina. Valiosa por quê? Dessa vez, ele virou o rosto para mim. E o olhar que ele me deu era tão frio, tão calculado, tão destituído de humanidade, que senti um arrepio subir pela espinha. Porque ela é a única herdeira. Minha respiração travou. Herdeira de quê? Sussurrei. Ele riu. De quem, Helena? Herdeira de quem? E então ele completou. De alguém que deixou inimigos, muitos inimigos, e muito dinheiro.
Dinheiro, poder, dívidas, inimigos. A história estava se desfazendo diante dos meus olhos, mostrando que eu nunca soube a verdade completa sobre Mauro, sobre Sofia, sobre André, sobre Clara. Mas antes que eu pudesse processar tudo, ele acrescentou: "E Clara não deveria ter vindo até aqui." Minha voz saiu fraca. "Por quê?" Ele me encarou pelo retrovisor. "Porque agora todos sabem onde ela está." Meu sangue gelou. Eu precisava achar Clara. Eu precisava tirá-la daquela cidade imediatamente. Eu precisava sobreviver ao que quer que estivesse prestes a acontecer. Mas, acima de tudo, eu precisava descobrir quem estava realmente por trás de tudo isso. E quando o carro avançou para fora da cidade, entrando numa estrada de terra isolada, eu soube. Eu estava mais perto da verdade, e mais perto do perigo do que jamais estive na vida. A estrada de terra parecia não ter fim. Cada solavanco do carro fazia meu coração bater mais rápido, como se o próprio veículo estivesse me avisando que eu estava sendo levada para longe demais. Não apenas da cidade, mas de qualquer chance de pedir ajuda. O homem dirigia em silêncio, calmamente. Como alguém que já havia feito aquilo muitas vezes. Como alguém que não tinha pressa, porque tinha certeza do controle que exercia. Eu observava cada detalhe. A mão firme no volante. O retrovisor ligeiramente inclinado para mim, o caminho que se estreitava, a mata fechada surgindo nas laterais. Nada ali era familiar, nada ali era seguro. Clara podia estar em qualquer lugar, mas eu sabia, com uma intuição que queimava no peito, ele estava me levando para perto dela. E isso era ao mesmo tempo um alívio e um terror. O primeiro sinal. Depois de alguns minutos, o carro reduziu a velocidade. À frente, uma construção isolada apareceu entre as árvores. Um galpão antigo, de madeira escura, com telhas quebradas e janelas tão sujas que pareciam pintadas de sombras. O homem estacionou o carro ao lado de uma caminhonete preta. Outro carro. O outro de quem ele havia falado. A confirmação de que não era apenas um grupo pequeno, era uma rede. Ele desligou o motor e virou-se para mim. Chegamos. Minha garganta secou. "Clara está aí dentro?" perguntei. Ele apertou os lábios num meio sorriso. "Depende do que você chama de estar." Minha respiração falhou. "Ela está viva?" insisti. O sorriso dele desapareceu, e a resposta veio curta, dura, calculada, por enquanto. Algo dentro de mim se rompeu. A mulher que eu fui por anos, paciente, compreensiva, silenciosa, morreu naquele instante. O que nasceu foi uma versão minha que eu nunca tinha visto. Mas sempre existiu. Uma loba, pronta para proteger o que ama. Ele abriu a porta e fez um gesto para que eu saísse. Saí. Mas meus olhos estavam em todo lugar. Na mata fechada, no galpão, nos rastros de pneus, nas sombras que se moviam, na porta semi-aberta. Algo ali respirava perigo. A segunda presença. Antes que ele pudesse me empurrar ou me conduzir, a porta lateral do galpão se abriu. E outro homem saiu, mais alto, mais robusto, com um olhar avesso à luz, como se vivesse na escuridão permanente. Ele examinou o primeiro homem, depois me examinou. E então falou com voz grossa: "Ela veio mesmo." O primeiro respondeu: "Eu disse que viria, é o tipo que não abandona ninguém." O segundo riu. Um riso pesado, inquietante. "Ótimo, assim resolve mais fácil." A palavra resolve me atravessou como um tiro. Eu dei um passo para trás instintivamente. O segundo homem ergueu as mãos, como se acalmasse um animal selvagem, mas eu sabia que era apenas teatro. "Calma, Helena. Você quer a menina, nós também." "Vocês querem comprar a menina?" corrigi, a voz mais firme do que eu esperava. Ele arqueou as sobrancelhas. "Comprar? Não. Já foi paga." A terra pareceu sumir sob meus pés. "Pago? Pago para quê? Por quem?" "Quem pagou?" perguntei. Os dois homens trocaram um olhar rápido, sutil demais para olhos comuns, mas eu percebi. Havia algo ali, uma verdade que eles sabiam, e que eu não podia saber. Não ainda. Então o segundo homem disse: "Isso não importa para você." "Importa sim." Importava mais do que tudo, mas antes que eu pudesse pressionar, ele completou: "Venha, a menina está dentro." O galpão. Entramos. O cheiro de poeira misturado com ferrugem e madeira podre era sufocante. A luz que entrava pelas frestas criava faixas pálidas no chão, revelando partículas suspensas no ar.
E então eu ouvi passos, rápidos, pequenos. Minha alma inteira se projetou na direção do som. Clara? Silêncio. E então, madrasta? A palavra saiu fraca. Eu não sabia Mas era se a voz de chorava, Clara. se corria, se gritava. Clara, onde você está? Um barulho de corrente, metal arranhando metal. Eu virei rapidamente. No fundo do galpão, atrás de uma pilha de caixotes, havia uma pequena porta de madeira, e atrás dela, a respiração acelerada de uma menina. Eu fui na direção da porta, mas o primeiro homem segurou meu braço. Calma, você não chegou até aqui para agir sozinha. Eu arranquei meu braço da mão dele com uma força que nem sabia que tinha. Eu cheguei até aqui por ela, e por ela eu faço qualquer coisa. O segundo homem se aproximou. Ótimo, então faça a coisa certa. E qual é essa coisa? Ele sorriu. Aquele sorriso de alguém que já viu muitas pessoas cederem ao desespero. Precisamos que você dê um recado ao Mauro. O nome dele bateu no meu peito como um choque. Mauro. Claro, sempre Mauro. Sempre uma sombra dele. Ao Mauro, repeti. O primeiro homem falou. Ele sabe exatamente do que se trata, mas precisamos garantir que ele cumpra a parte dele. Eu senti meu coração bater forte demais. E se eu não der esse recado? Perguntei. O segundo homem sorriu mais largo. Então, Clara, paga a dívida. Eu senti o chão sumir. Tudo fazia sentido. Todas as peças se encaixavam. Mauro devia algo. André deixou inimigos. Clara era a única herdeira. Mauro sabia mais do que dizia. Sofia encobria algo. Clara fugiu porque descobriu. E agora, eu era o bode expiatório no meio dessa teia. Eu respirei fundo, firmei os pés e disse, eu dou o recado. O segundo homem relaxou o rosto, como se tivesse vencido. Perfeito. Ele se aproximou da porta pequena, abriu a trava e empurrou. E lá dentro, no chão, com o rosto sujo de poeira, olhos vermelhos e o casaco preto ao lado, estava Clara. Assim que ela me viu, começou a chorar. Madrasta, eu achei que nunca mais fosse te ver. Meu coração quebrou. Eu me ajoelhei e puxei ela para meus braços. A menina tremia. Tremia como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Eu estou aqui, sussurrei. Eu vim te buscar. Mas antes que eu pudesse levantá-la, o segundo homem encostou a boca perto do meu ouvido e disse com voz baixa e venenosa, agora leve o recado e volte. Se não voltar, ela desaparece. Meu sangue congelou. Eu abracei Clara mais forte e entendi. Eu agora estava presa numa negociação. Clara era a refém e Mauro era a chave de tudo. Quando tirei Clara daquela sala abafada, senti o corpo dela desabar contra o meu. Ela tremia, não só de frio, mas do choque de tudo o que tinha visto, ouvido e entendido rápido demais para a idade que tinha. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, o rosto sujo de poeira, o coração partido. Eu achei que eles iam me machucar, ela disse com a voz falhando. Eu achei que você não ia vir. Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos. Eu sempre venho por você. Sempre. A verdade daquela frase queimou dentro de mim. Eu não sabia quando exatamente Clara havia se tornado minha responsabilidade emocional, mas ali, naquele galpão frio, eu soube que nunca mais conseguiria soltá-la. Ela era minha família. Não por sangue, mas por escolha. E escolhas têm um peso sagrado. Mas quando tentei levantar com ela, o primeiro homem bloqueou a saída da pequena sala. A menina fica, ele disse. O combinado está claro. Eu segurei Clara mais forte. Ela me olhou com pânico. Não me deixa aqui, ela implorou. Madrasta, por favor. Meu coração rasgou. Eu teria preferido que arrancassem um pedaço do meu corpo do que deixar aquela menina ali. Mas eu precisava pensar com frieza. Precisava salvá-la, não só abraçá-la. Ajoelhei novamente e encostei minha testa na dela. Eu vou voltar, eu juro. Você confia em mim? Ela respirou, tremendo, e assentiu. Não era confiança plena. Era confiança desesperada, que dói, mas é poderosa. Eu soltei devagar. Cada segundo parecia uma tortura. Os homens observavam, impacientes, avaliando cada gesto. Eu me levantei. O segundo homem, o mais robusto, aproximou-se e entregou um envelope fechado. Leve isso para Mauro, sem abrir, sem questionar, sem demora. Eu peguei o envelope. Ele era pesado. Pesado demais para conter apenas papel. E naquele instante eu tive certeza absoluta.
Ali dentro estava a peça que faltava para revelar o segredo que Mauro escondia há anos. O tipo de segredo que destrói famílias, que cria dívidas, que alimenta vinganças. O tipo de segredo que atrai homens como aqueles. O tipo de segredo que colocava Clara em perigo, simplesmente por existir. O homem falou de novo. Você tem até amanhã ao nascer do sol. Se não voltar... Ele olhou para Clara. Ela encolheu os ombros involuntariamente, apertando os joelhos contra o peito. Ela desaparece. Entendido? Eu quis atacar, quis gritar, quis rasgar aquele galpão com as próprias mãos. Mas a única coisa que fiz foi respirar fundo e dizer, entendido. Eles tiraram Clara da minha vista, empurrando-a de volta para dentro. O som da porta sendo trancada por dentro ecoou dentro de mim como uma sentença. Eu me virei e senti uma raiva tão profunda, tão feroz, tão antiga, que me surpreendeu. Mas junto da raiva havia algo mais, determinação. Eu iria tirar Clara dali, nem que tivesse que destruir cada segredo dessa cidade, nem que tivesse que enfrentar o passado de Mauro, nem que tivesse que enfrentar o próprio Mauro. O retorno. O primeiro homem me levou de volta ao carro, mas desta vez ele não dirigiu até a cidade. Ele me deixou a meio caminho. Daqui você vai sozinha, e lembre-se, sem polícia. Eu desci, com um envelope firme na mão. A estrada de terra se estendia silenciosa à minha frente. O carro arrancou, levantando poeira. Eu fiquei ali, observando o veículo desaparecer. Quando o silêncio tomou conta, finalmente deixei que minha respiração escapasse tremida. Eu estava sozinha. Sozinha com uma missão impossível, sozinha com um prazo curto, sozinha com um envelope que queimava na minha mão e sozinha com a certeza de que, se eu falhasse, Clara seria apenas mais um nome perdido na história de uma cidade esquecida. Eu comecei a caminhar. A cada passo, o envelope parecia pesar mais. O sol já começava a se aproximar do horizonte. Eu tinha poucas horas e uma longa estrada até Mauro. A decisão. Quando cheguei na entrada da cidade, sentei num banco velho de madeira. O envelope estava em meu colo, intacto, fechado, lacrado. A ordem era clara, não abrir, mas tudo dentro de mim gritava o contrário. Clara dependia da verdade. E eu também. Se aquele envelope continha a chave para entender quem estava atrás dela, então eu não podia chegar até Mauro sem saber o que estava carregando. A vida inteira eu segui regras. A vida inteira eu obedeci homens que usavam silêncio como arma. A vida inteira eu engoli verdades que não eram minhas. Mas ali, naquela cidade esquecida pela luz, eu decidi quebrar a regra. Eu rasguei o envelope. E quando abri, quando meus olhos leram a primeira linha, meu corpo inteiro ficou frio. Era uma carta, mas não de ameaça, não de dívida, não de cobrança. Era uma carta escrita por André, a última carta antes de morrer. E as primeiras palavras me deixaram sem ar. Mauro, você sabe que Clara não é sua filha, e não pode protegê-la do que fizemos. O mundo girou. A verdade estava ali. Era pior do que eu imaginava. Mauro mentiu. Sofia mentiu. André escondeu algo terrível. E Clara estava no centro de tudo. Eu continuei lendo. E quando cheguei à metade da carta, meu coração partiu, porque ali estava o motivo pelo qual aqueles homens queriam Clara, o motivo pelo qual Mauro estava sendo ameaçado, o motivo pelo qual André foi morto, e o motivo pelo qual Clara nunca esteve segura, mas o pior ainda estava por vir. A última frase da carta dizia: se algo acontecer comigo, eles virão atrás da menina. Ela é a única conexão que resta. A única conexão. A única herdeira. A peça que todos querem. E eu estava no meio, tentando proteger alguém que era alvo de uma guerra que eu ainda não compreendia completamente. Fechei a carta com mãos trêmulas. Eu precisava voltar para Mauro. Eu precisava das respostas dele. Eu precisava confrontá-lo, mas acima de tudo, eu precisava salvar Clara. E nada, absolutamente nada, iria me impedir. A carta de André ainda tremia nas minhas mãos quando levantei do banco. O vento frio da manhã recém-nascida atravessou meu corpo como se quisesse me manter acordada, ou me impedir de desmoronar. Nada do que eu havia imaginado chegava perto da verdade que estava ali.
Se algo acontecer comigo, eles virão atrás da menina. Ela é a única conexão que resta. Clara não era apenas filha de alguém perigoso. Clara era a chave final de um acerto de contas que não tinha terminado com a morte de André. Por isso Mauro teve medo. Por isso Sofia mentiu. Por isso Clara fugiu. Por isso aqueles homens a caçavam. Eu precisava confrontar Mauro. Eu precisava arrancar dele a parte da história que ainda estava escondida. Mas antes, eu precisava sobreviver até chegar lá. Comecei a caminhar em direção à saída da cidade. As ruas estavam vazias, as casas silenciosas, as janelas fechadas. Era como se Santa Aurora conhecesse seus fantasmas e respeitasse o silêncio deles. Quando consegui sinal no celular, liguei para Mauro. Ele atendeu no primeiro toque. Helena, onde você está? A polícia disse que não conseguiu falar com você. Cala a boca, Mauro. O silêncio dele do outro lado não foi de ofensa, foi de medo, porque eu nunca tinha falado assim. E ele sabia que eu só falava assim quando sabia demais. Helena, aconteceu alguma coisa? Eles pegaram você? Não, mas eles pegaram a Clara. A respiração dele travou. Não. Meu Deus, onde ela está? Isso você vai me dizer, mas eu não sei onde. Pare de mentir, Mauro. A palavra mentir ecoou como um soco seco entre nós. Eu ouvia o tremor da voz dele, o desespero, o arrependimento tardio. Mas nada disso importava mais. A verdade importava. Só a verdade. Helena, me diz onde você está. Eu te busco, por favor. Eu estou voltando para casa. Você vai estar lá e vai me contar tudo, absolutamente tudo. Ele hesitou. Por um segundo, eu quase achei que fosse desligar, mas então disse: eu estarei lá. O caminho de volta. A estrada parecia mais longa no retorno. Não havia carros, não havia movimento. Era como se o mundo tivesse sido esvaziado para me obrigar a enfrentar meus próprios pensamentos. Eu apertava o envelope contra o peito como se pudesse sentir nele a presença de Clara. O medo, a coragem, a revolta, a injustiça. Ela estava nas mãos daqueles homens porque Mauro escondeu algo, porque André se envolveu com pessoas perigosas, porque Sofia cobriu tudo com silêncio. Mas agora tudo isso tinha um fio condutor claro. Clara era herdeira de uma dívida que nunca foi dela. A pergunta era: dívida com quem? E principalmente, por quê? Quanto mais eu pensava, mais a carta parecia ganhar novas camadas de ameaça. Você sabe que Clara não é sua filha e não pode protegê-la do que fizemos. Do que fizemos, plural, não era só André. Mauro estava envolvido, eles fizeram algo juntos. E aquilo ecoava perigosamente com outra frase. Eles virão atrás da menina. Eles. Quem eram eles? E por que Mauro nunca contou a verdade? Quando a estrada terminou e as primeiras construções da cidade surgiram, senti meu corpo pesar. Eu estava voltando para a casa onde fui humilhada, onde fui descartada no Natal, onde Mauro mandou eu me divorciar dele se não gostasse. Agora, ele dependeria de mim para salvar a filha. A vida é irônica, mas algumas ironias doem mais do que outras. O reencontro. Quando dobrei a última esquina, vi Mauro parado na calçada. Parecia não ter dormido. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. Quando ele me viu, correu na minha direção. Helena, graças a Deus, você está bem? Eles fizeram alguma coisa com você? Eles... Entre. Falei sem emoção. Ele obedeceu imediatamente. Entramos em casa. Fechei a porta atrás de nós. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ocupar espaço físico. Eu coloquei o envelope rasgado sobre a mesa. Ele viu e empalideceu ainda mais. Você sabe quando alguém vê a própria morte chegando? O rosto de Mauro era exatamente esse. Você abriu o envelope, ele disse quase sem voz. Sim, porque eu não sou idiota. Ele passou as mãos no rosto, respirou fundo, sentou-se, parecia derrotado. Então você sabe. Eu sei que você mentiu, por anos. Sei que Clara tem inimigos. Sei que André fez alguma coisa e que você estava junto. Sei que você deve algo. E sei que se eu não entregar uma mensagem sua, eles matam a sua filha. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Mas não deixei que isso me abalasse. Agora fala, Mauro. Ele levantou a cabeça e finalmente começou a falar. Eu e André fizemos um trabalho, um único trabalho. Algo que nunca deveria ter acontecido. A voz dele tremia. Algo que envolvia muito dinheiro. Dinheiro que não era nosso.
O coração bateu mais forte no meu peito. Roubo? Perguntei. Ele hesitou. Algo pior. Meu estômago se revirou. Mauro, o que vocês fizeram? Ele respirou profundamente, como quem está prestes a mergulhar numa água gelada. Um homem morreu por nossa causa, Helena. A sala ficou silenciosa, silenciosa demais. A confissão caiu entre nós como uma bomba. Um homem morreu, morto por um crime que Mauro e André cometeram. Um homem com inimigos, inimigos que agora rastreavam. Clara, eu não conseguia respirar. E Clara? Perguntei com a voz falhando. Era para ser protegida. Era para ficar longe disso. Mas quando André morreu, os homens que estavam atrás dele descobriram que ela existia. E agora, acham que ela é a chave para recuperar o que perderam. A chave, a herdeira, a dívida. E o que exatamente eles querem? Perguntei. Os olhos de Mauro se encheram de desespero. Eles querem que Clara pague pelo que André fez, ou que eu pague por ela. Meu coração congelou. Eu não sabia qual verdade doía mais, que Mauro tinha sangue nas mãos, que Clara era alvo, ou que eu havia amado um homem que viveu uma vida inteira de mentiras ao meu lado. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Helena, me ajuda, por favor, eu preciso salvar minha filha. Eu fiquei em pé, olhando para ele com um peso que nunca tinha sentido por ninguém, e então respondi. Você vai me contar tudo, do começo ao fim, ou eu deixo que eles levem você no lugar dela. Ele levantou a cabeça rápido. Helena, não, você não entende. Eu entendo muito bem. Eu me aproximei. O que você não entende, Mauro, é que agora Clara é minha também. Os olhos dele se arregalaram, não de medo, mas de verdade. Aquela era a frase que eu precisava dizer, a que ele precisava ouvir, porque eu não ia deixar Clara morrer. E se Mauro tivesse que enfrentar seus fantasmas, que enfrentasse. Comigo ou sem mim. O silêncio que se instalou entre mim e Mauro parecia espesso, quase palpável. Era um silêncio construído por anos de meias-verdades, de segredos guardados na marra, de medos que ele nunca teve coragem de confessar, nem para mim, nem para si mesmo. Agora, sem escapatória, ele estava diante da própria ruína, e eu era a única pessoa que poderia conduzir aquilo até o fim. Mauro, repeti com firmeza, você vai começar do começo, do dia em que conheceu André, e não vai esconder nada. Ele respirou fundo, engoliu seco e começou. O passado que Mauro tentou enterrar. Eu e André trabalhávamos juntos. Naquela época, éramos amigos. Ele tinha problemas, mas eu também tinha. A vida foi dura para nós dois. Eu fiquei em silêncio. Ele precisava falar, precisava expurgar. Um dia fizemos um transporte, algo pequeno, ou deveria ser. Mas descobrimos tarde demais que o carregamento não era o que disseram que era. Era dinheiro, Helena. Dinheiro sujo, muito, de gente perigosa. Meus dedos apertaram a borda da mesa. E vocês ficaram com esse dinheiro? Perguntei. Ele fechou os olhos. Sim, ficamos. Uma verdade curta, crua e moral. E o homem que morreu? Perguntei. Ele tentou impedir que a gente saísse com o carregamento. André reagiu. Eu estava junto. Eu ajudei a esconder tudo, a limpar. Eu era tão culpado quanto ele. Meu estômago se contraiu, e então veio a frase que explicava tudo o que estava acontecendo. Clara nasceu logo depois. André entrou em pânico. Achava que os homens iriam atrás dele, atrás da menina, atrás de todos nós. Foi por isso que inventamos tudo. A troca de nomes, as mentiras, as viagens, as mudanças. Ele olhou para mim desesperado. Eu achei que tudo fosse acabar quando André morreu. Achei que Clara poderia viver em paz. Achei que ninguém iria atrás dela. A carta nas minhas mãos queimava. Mas eles vieram. Ele assentiu, vencido. Sim, vieram. A revelação que faltava. Eu me aproximei lentamente. A verdade ainda estava incompleta. Mauro, por que André escreveu o que fizemos? O que mais vocês fizeram além do roubo? Ele desviou o olhar. Isso me alertou. Mauro, ele respirou fundo. Para escapar, tivemos que fazer um acordo. Um acordo com gente pior do que os que perseguíamos. Gente com poder, gente que cobra. Meu peito apertou. Que tipo de acordo? A resposta veio como um sussurro doentio. Demos informações. Informações que não eram nossas para dar. Eu senti as pernas fraquejarem. Mauro, que tipo de informações? Ele finalmente olhou para mim, e naquele olhar havia arrependimento, vergonha,
culpa e terror misturados num único reflexo. Informações sobre outras pessoas, pessoas que hoje estão mortas. 1 segundo de silêncio. 2, 3. A verdade não era apenas suja, era mortal. Você delatou gente perigosa para inimigos deles? Perguntei. Eu fiz o que precisei para sobreviver. E colocou Clara no centro disso. Ele explodiu, chorando pela primeira vez desde que eu o conheci. Ela era um bebê. Eu tentei protegê-la. Eu juro, eu dei um passo para trás. A decepção pesou como chumbo. Proteger? Repeti. Mentindo? Escondendo? Jogando a menina no meio de uma guerra que você mesmo ajudou a criar? Ele caiu de joelhos. Literalmente. Helena, não deixa eles matarem a minha filha. Eu respirei fundo. Minha voz saiu firme, baixa e definitiva. Clara não vai morrer. Mas você vai pagar o preço dessa história. Um ou outro. Todos. Porque eu não vou carregar seu sangue. Ele chorava sem parar, dizendo meu nome, implorando. Mas meu coração estava fechado para ele, aberto apenas para Clara. A decisão que não tem volta. Eu peguei a carta novamente. Li de novo a última frase. Se algo acontecer comigo, eles virão atrás da menina. Ela é a única conexão que resta. E então entendi. Clara era a herdeira. Não do dinheiro, mas da culpa, da vingança, da última ponte para o passado de André. Mauro se colocou entre ela e o mundo, mas colocou mal, com mentiras, com silêncio, com covardia. Eu não, eu era diferente. Eu iria salvar Clara, não com medo, mas com verdade. Fechei a carta, levantei o rosto e disse: Mauro, eu vou até eles, mas não por você, nunca mais por você, eu vou por ela. Ele levantou a cabeça desesperado. Helena, não vá sozinha. Foi você quem nos deixou sozinhos. Eu peguei minhas coisas, coloquei a carta no bolso e fui até a porta. Antes de sair, disse: quando eu voltar, Clara estará comigo, ou não voltarei. E deixei ele ali, ajoelhado, chorando, enfrentando o próprio passado que sempre tentou empurrar para debaixo de mim. Eu caminhei pela rua com passos firmes. Eu ia voltar para o galpão. Eu ia enfrentar aqueles homens. Eu ia enfrentar a verdade. Eu ia enfrentar qualquer coisa, porque agora era pessoal, porque agora Clara era minha. O caminho de volta ao galpão parecia diferente agora. Não era só a estrada de terra, o vento cortante ou o silêncio pesado das árvores. Era eu. Eu caminhava como alguém que já tinha visto a verdade e que não tinha mais medo dela. Cada passo que eu dava era um passo que Mauro nunca conseguiu dar. Cada respiração era uma recusa a ser parte do silêncio dele. Cada movimento era pela Clara, e apenas por ela. Eu não voltava como refém, eu voltava como ameaça. Quando a mata começou a abrir e o galpão apareceu novamente, uma coisa ficou clara. Eu não ia implorar, eu não ia negociar, eu não ia ajoelhar, nunca mais. Eu ia acabar com aquilo. O confronto. Os dois homens estavam do lado de fora, como se já esperassem por mim. O robusto cruzou os braços, o outro se aproximou com um sorriso satisfeito. Voltou rápido, ele disse. Eu o encarei. Eu vim buscar a Clara. Ele deu de ombros. E trouxe a resposta? Eu tirei o envelope do bolso, agora vazio. Ele franziu a testa. O que aconteceu com a carta? Eu li. Ele me encarou com raiva. Você não devia ter feito isso. Vocês também não deviam perseguir uma menina. Por um instante, vi a expressão dele mudar. Desprezo. Um desprezo frio, quase meticuloso. Menina? Não, Helena. Ela é mais que isso. Clara é a única testemunha viva do que o pai dela roubou e da morte que vocês acobertaram. Meu coração gelou. Vocês querem vingança? Perguntei. O robusto respondeu. Não. Queremos justiça. Não era justiça, era comércio. Era poder, era controle. Era pagar dívidas com sangue de inocentes. Eu sabia disso. Eles sabiam que eu sabia. E ainda assim, continuamos naquele teatro. Soltem ela, ordenei. O homem sorriu. Não funciona assim. E então completou. A não ser que você traga o Mauro. Ele é quem deve. Ele é quem foge. Ele é quem paga. Meu estômago se revoltou. Eles nunca quiseram Clara viva. Eles queriam Mauro. Clara era só isca. A garantia de que ele apareceria. Mas Mauro não tinha coragem de vir, e eu não tinha coragem de deixá-los levar Clara. Vocês não vão encostar nela, eu disse, cada palavra mais firme que a anterior.
O robusto deu um passo à frente. E como você vai impedir? Meu corpo inteiro ficou alerta. Eu não tinha arma. Eu não tinha aliados. Eu não tinha força física para enfrentá-los. Mas eu tinha algo que eles não tinham: a verdade. E a verdade, quando dita diante de homens que vivem de segredos, é explosiva. A verdade como arma. Vocês acham que André roubou um carregamento? Comecei. Acham que Mauro ajudou? Acham que foi só isso? O homem estreitou os olhos. Eu continuei. Vocês acham que André levou dinheiro de vocês. Mas André não roubou só dinheiro. Os dois trocaram um olhar. O primeiro sinal de inquietação verdadeira. Eu avancei um passo. Ele levou informações, nomes, contatos, endereços, rotas, informações que vocês cometeram crimes para conseguir. O robusto cerrou os punhos. Sim, agora eu estava tocando nas feridas certas. E Mauro não só sabia disso, acrescentei, como também guardou cópias. O homem do sorriso congelou. Perdeu a cor. Essa parte era mentira? Talvez, talvez não. Mas eles não sabiam. Se vocês matarem Clara, concluí, todos os arquivos vão parar nas mãos da polícia, e vocês sabem disso. Por isso nunca encostaram nela, por isso precisavam dela viva, por isso trouxeram eu até aqui. Silêncio, pesado, tenso, perigoso. Até que o robusto perguntou: tem prova disso? Eu ergui o queixo. Sim, outra mentira. Mas a mentira só precisa sobreviver tempo suficiente para que a verdade apareça. E eu sabia que a verdade estava perto, muito perto. O homem do sorriso olhou para o robusto. O robusto olhou para ele. Eles não tinham opção. Se eu estivesse dizendo a verdade, estavam mortos. Se eu estivesse mentindo, ainda assim, não podiam arriscar. Ele rangeu os dentes. Tragam a menina. O reencontro. Quando Clara saiu do galpão, empurrada pelo homem mais magro, ela cambaleou. Mas quando viu meu rosto, correu até mim com uma força que me desmontou inteira. Eu a abracei tão forte que senti a alma dela encaixar no meu peito. Eu prometi que voltaria, sussurrei. Ela chorava. Eu sabia que você viria. E naquele instante, entendi. Eu não estava salvando apenas uma menina. Eu estava salvando a versão de mim mesma que nunca foi protegida por ninguém. O homem robusto se aproximou mais uma vez. Amanhã ao amanhecer, disse ele, queremos Mauro. Se ele não aparecer... Ele olhou para Clara, e Clara apertou minha mão com força. Vocês nunca mais verão ela. Eu respondi, se vocês tocarem nela, todo mundo saberá o que vocês fizeram. Ele estreitou os olhos. Vamos ver. E então, com um gesto seco, eles recuaram. Eu e Clara saímos dali, caminhando sem olhar para trás, mas cada passo me dizia: ainda não acabou. Não enquanto Mauro não enfrentar o próprio passado, e não enquanto eu não decidir se volto para ele ou se finalmente escolho a mim mesma. A libertação. No carro, enquanto Clara dormia com a cabeça no meu colo, eu olhei pela janela. O sol nascia. E eu fazia uma promessa a mim mesma. A partir de agora, a vida dela não seria construída sobre mentiras, nem a minha. Eu enfrentaria Mauro, eu enfrentaria aqueles homens, eu enfrentaria o que viesse. Mas eu nunca mais deixaria que ninguém decidisse por mim. Quando chegamos em casa e Mauro correu até nós, chorando, implorando, dizendo que faria qualquer coisa, eu apenas respondi: você vai contar a verdade, para eles, para mim, para a Clara. Ele assentiu, destruído. E antes de entrar, eu disse a última frase que ele nunca esperou ouvir. E depois que isso acabar, eu vou embora. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Porque amar não é se anular. E eu me anulei por você por anos demais. O silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Eu tinha recuperado minha voz, minha força, minha vida. E Clara. Clara agora tinha alguém que lutaria por ela até o fim. Alguém que não fugia da verdade. Alguém que não se escondia na dor. Alguém que tinha aprendido finalmente a colocar limites. Eu, Helena. E assim, pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo, com o peito inteiro, livre.